Neste vídeo, discutimos qual é o melhor entre 8 materiais diferentes para fazer as bases dos seus tiles de RPG. É isso aí, pessoal! Estamos de volta com essa série sobre a qual estamos falando sobre a confecção dos tiles de RPG. Então, no episódio passado, a gente falou sobre o tamanho dos tiles, 2,5 por 2,5, 3 por 3, 5 por 5. Tomada essa decisão, no nosso caso escolhemos o 2,5 por 2,5, então esse vai ser o tamanho dos quadrados unitários dos nossos tiles. Então, agora chegou a hora de decidir qual material a gente vai usar para poder confeccionar a base desses tiles. Vejam que aqui sobre a mesa a gente tem uma série de materiais. Pois é, cada um deles com suas próprias características, com as suas dificuldades e as suas vantagens. Então hoje nós vamos fazer um tile de 2 quadrados por 2 quadrados. Então, se cada tile tem unidade fundamental de 2,5 por 2,5, vão ser quadrados de 5 por 5 centímetros, usando esses materiais. E vamos ver quão difícil é trabalhar com eles e qual é a qualidade final do que a gente obtém. Então, começando aqui, a gente tem esse pedaço de MDF, um MDF um pouco mais grosso, de 9 milímetros, então quase 1 centímetro de espessura. A gente vai cortar ele e vamos ver o quão bom fica o resultado disso. Outro exemplo aqui, a gente tem essa placa de MDF já bem menos espessa. Vamos ver como fica também com essa daqui. Essa daqui foi uma grata surpresa aqui. É uma régua escolar, mas ela tem 2,5 centímetros de lado. Então o que a gente vai fazer vai ser cortar 2 pedaços de 5 centímetros e colocar um do lado do outro e formar assim um tile fundamental. Um retalho de EVA, 5 milímetros de espessura. Vamos ver se ele pode ser usado, porque ele é bem flexível, né? Isso daqui é um pedaço de uma daquelas caixas que tem no mercado para transportar frutas. Então aqui as marcas de onde eu desmontei, eu já usei essa placa para algumas outras coisas. Nós vamos cortar ela e vamos ver quão bom fica o resultado da base do tile utilizando esse material. Outra ideia que eu tive foi fazer tiles usando palitos de picolé. Então nós vamos colocar vários palitos de picolé do lado um do outro, cortar no tamanho correto e vamos ver se o resultado final é satisfatório. Vamos falar também um pouco das minhas impressões sobre a utilização desse isopor de bandejinha de presunto, de bandejinha de queijo, que a gente cortou no vídeo anterior. Então, como já está cortado, vou nos poupar desse momento. E eu tenho como referência um quadrado de 5 por 5 cortado em MDF, um MDF fininho, mas ele foi cortado a laser. Então você paga e a máquina corta para você, e ela já vem no tamanho que você quer. E por fim, um material que eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar, mas eu comprei especialmente para esse vídeo, que é a placa de foam, ou foam board. Essa placa é muito utilizada lá fora, eles têm acesso até a mais tamanhos do que a gente, mas aqui no Brasil ela é usada principalmente para poder fazer maquetes de arquitetura. Então eu tenho uma boa expectativa desse material. Ele na verdade é como se fosse um sanduíche. Dos lados a gente tem papel e no meio a gente tem tipo um isopor. Então vamos ver o quão bom fica o resultado, quão fácil é trabalhar com cada um desses materiais. E vamos escolher o material que a gente vai usar para poder dar continuidade aos nossos vídeos, para poder continuar a confecção dos nossos tiles. No primeiro passo, não tem muito segredo. Nós vamos riscar quadrados de 5 por 5 centímetros em cada um dos materiais e depois vamos tentar recortá-los. E vamos ver o quão difícil isso é.
Bom pessoal, chegou a hora então de fazer uma pequena avaliação de cada um dos materiais que a gente cortou aí para o teste. Então, vou começar trazendo aqui como referência esse que é o MDF cortado a laser. Por que ele vai servir de referência? Bom, porque como ele foi cortado mecanicamente, ele tem as dimensões dele certinho, 5 por 5 centímetros. Então ele serve como uma boa baliza para os outros materiais. Primeiro, vamos resgatar esse tilezinho que a gente cortou no episódio passado. Então ele é feito desse isopor de bandeja de presunto, de bandeja de queijo. Bom, ele é fácil de cortar, ele é fácil de riscar, mas obviamente que ele não é muito resistente. É claro que você pode planejar colocar uma cobertura por cima dele que vai deixar ele mais resistente, por exemplo, colocar algo que vai simular a terra por cima, ou colocar algum outro material colado nele para poder deixar ele mais resistente. Mas eu já vi materiais, eu já vi terrenos feitos com esse tipo de material como base, e com o passar do tempo ele tende a empenar, a umidade, a água estragam ele. Então, apesar dele ser fácil de trabalhar, eu não usaria ele como material para poder fazer o sustento do terreno. Talvez ele como material para poder fazer elementos construtivos seja mais indicado. Outro material razoavelmente fácil de cortar é o EVA, 5 milímetros. Então, facinho de cortar também, você consegue cortar com estilete, ele é fácil de riscar. E até fiquei surpreso, ele depois de cortado, como as dimensões são pequenas, ele não tem uma flexibilidade tão grande. Mas, se você planeja colocar alguma coisa por cima, por exemplo, como algo para poder imitar solo, terreno, devido à flexibilidade dele, quando você apertar, ele pode acabar trincando o material que vem por cima. Então, criando rachaduras, estragando mais fácil, talvez até descolando o material aqui de cima. Então, também acho que talvez não seria a melhor opção. Lembrando que a base do tile aqui, ela precisa ser forte e resistente, porque ela vai ser o suporte para o resto do seu cenário. Outro que nós temos aqui é esse isopor com papel em volta, que é muito usado para maquetes. Então, ele deve ser mais fácil de cortar do que foi para mim. Eu acho que o meu estilete não estava afiado o suficiente, e por isso eu tive um pouquinho de dificuldade de cortar ele, mas eu acredito que com o estilete bem afiado, ele fique bem mais simples de fazer o corte. Então, eu gostei do acabamento, ele é resistente, ele é mais resistente que o EVA e do que o isopor de bandeja, apesar dele ser de isopor também. Aqui onde eu tentei lixar, você pode ver que ele fica, ele solta as bolinhas de isopor, como o isopor convencional, né? Mas ele tem uma densidade maior, tem uma boa resistência. Mas, pelo papel, eu acho que ele talvez não seja muito bom para poder usar como base para os tiles. Então, porque esse papel ele pode descolar, ele pode ir soltando aqui por causa da umidade, e quando você colocar algum material, tentar colar aqui por cima, dependendo do que for que você colar aqui, por causa do papel ser muito liso, ele pode não aderir tão bem assim. Então, para a base do tile, não utilizaria ele para alguma outra função. Para poder fazer paredes, por exemplo, ele é muito legal, porque ele já é bem liso, então você não tem que ficar lixando muito a superfície para poder chegar nesse acabamento. Trazendo agora o MDF, então esse daqui é um MDF, tanto quanto esse, a diferença é que eu comprei um pedaço maior e cortei ele. Pelo fato dele ser muito grosso, quando eu fiz o corte, se vai ser possível ver aqui, mas o corte saiu inclinado por causa do equipamento que eu usei. Eu usei uma daqueles arcos de serra, que na verdade é feito para poder cortar metal, né? Mas era o material que eu tinha e é um material acessível que normalmente as pessoas têm em casa. Então é o que a maioria de vocês talvez ia usar para poder fazer o corte. Mas como ele é muito espesso,
e a serrinha ela tem uma certa flexibilidade. Quando eu comecei a cortar, ela deu uma inclinada naturalmente ali pelo corte e acabou cortando, fazendo essa inclinaçãozinha aqui. Ele não ficou legal, teria que ter um trabalho muito grande depois de lixar e de acertar ele. Acho que não com o equipamento que eu tenho eu não utilizaria. Mas se eu tivesse um equipamento para poder fazer esse corte com melhor acabamento, com maior precisão, essa seria a minha escolha. Porque além de ser um material bem resistente, essa espessura aqui é bacana para você poder pegar no tile sem ter que ficar mexendo na parte de cima, que depois vai ter o acabamento com com o terreno que você escolher. Então, se você vai fazer um terreno com pedras, ou um terreno imitando lama, ou um terreno imitando um gramado de uma floresta, então se você tiver com um tile muito fininho, invariavelmente na hora que você for pegar ele, você vai acabar mexendo um pouquinho na borda desse material, e isso daqui evitaria essa situação. Então essa seria a minha escolha se eu tivesse a capacidade de fazer um corte mais preciso com ele, que hoje eu não tenho. Isso daqui também é um MDF que eu cortei em casa, mais fininho. Como ele é fino, não tem tempo suficiente para a serrinha inclinar e acabar fazendo aquela barriga ou aquela inclinação no corte. Então é mais fácil de fazer o corte desse MDF aqui. Então vou colocar os dois aqui um por cima do outro. Qual que é o caso? Olha só, veja que em um dos lados o corte ficou legal. Nesse lado aqui o corte ficou certinho. Nessa outra direção ficou sobrando aqui uma certa espessura. Mas eu poderia vir corrigir isso com a serrinha. Então eu consigo fazer o corte razoavelmente reto dessa forma. Então eu gostei dessa solução aqui. Então acho que se você tem acesso a retalhos de MDF ou pedaços de MDF menores, então essa placa originalmente custava R$1, se não me engano, aquele pedacinho. Daria para poder fazer uns 2 ou 3 desses tiles aqui. Acho que é um valor bem acessível, um material resistente, ele é fácil de lixar. Você encontra material como o MDF, é um material que o pessoal usa muito para artesanato. Você encontra fácil o material para poder fazer o selamento dele, que é importante que seja feito, e equipamentos para poder trabalhar com ele, né? Então, a princípio, essa daqui é a minha escolha. Se você não tem acesso ao MDF, talvez você tenha acesso a essa madeira daquelas caixas que vem com frutas no mercado. Além de ser de graça, também é de madeira. A resistência dela é um pouco menor do que a do MDF, mas também nada que seja um empecilho. Ela é mais fácil de cortar do que o MDF. Você pode usar a serra, mas com estilete bem afiado e um pouco de paciência, você também consegue fazer o corte. Se você usar a régua adequadamente, uma régua de madeira ou uma régua metálica, você consegue fazer um corte bem retinho. Eu não fiz o corte com tanto cuidado aqui, mas se tivesse feito, eu teria conseguido resultados melhores, se tivesse um pouquinho mais de paciência. Mas pode ver aqui, ó, que ele ficou até bem razoável. Essa daqui também é uma ótima opção. E por último, esse tile feito com os palitos de picolé. Olha, essa foi uma grata surpresa. Ficou melhor do que eu tinha esperado. Então eu usei esses 2 palitos para poder fazer um reforço aqui por baixo e colei os outros palitinhos aqui, fiz o corte. E eu gostei bastante do resultado. Ele é fácil de cortar depois de colado. Com um alinhamento de palitos você consegue fazer uns 2 tiles desse por vez. A cola de madeira deixa eles razoavelmente resistentes, o material resistente. Como ele é bem poroso e áspero, qualquer material que você colocar por cima vai aderir bem. É super barato e acessível, fácil de encontrar palitos de picolé por aí. Se você for comprar, você consegue achar até no supermercado. Então, uma boa surpresa. Você corta ele com estilete,
Você pode usar um alicatinho, como eu acabei usando como um auxílio, mas o estilete mesmo é capaz de fazer o serviço. E se você quiser fazer um deck imitando madeira, poxa, está pronto já, né? É só fazer a pintura. A única coisa em relação ao MDF é que você precisa fazer um selamento um pouco melhor dele. Ele é mais poroso que o MDF, então na hora que você for passar a tinta ele vai absorver mais tinta. Então você vai ou acabar gastando mais tinta para poder cobrir ele, ou você vai precisar fazer um selamento melhor dele aí. Olha, eu gostei bastante dos resultados. Talvez nesse momento você está se perguntando, cadê o tile feito com a régua que você tinha mostrado no início? E olha, eu gostei tanto de trabalhar com essa régua de madeira junto nesse tutorial que eu acabei desistindo de cortar ela para poder fazer os tiles. Então até uma recomendação que eu dou para poder fazer esses tiles, vale a pena. Compre uma reguinha de madeira, essa reguinha aqui custou R$ 2,50. Compre uma reguinha de madeira para poder auxiliar no corte. Você pode encostar o seu estilete nela e usar ela como referência. Até mesmo a própria serra você pode encostar nela e usar ela como apoio para poder fazer o corte na madeira. Galera, então era isso. Eu vou usar esse tile de MDF, eu tenho outros dele cortado a laser, mas ele vai bem com esse cortado à mão, ele casa bem com esse daqui que é feito com a caixa de frutas, o aproveitamento da caixa de frutas. Então, para mim, esse daqui vai ser o melhor. Espero que você consiga tirar a conclusão na sua situação qual é o melhor para poder usar. E um grande abraço e nós voltamos no próximo vídeo falando sobre materiais para poder imitar solo. E aí a gente vai fazer mais um teste comparativo. Um grande abraço e até a próxima!